Oi, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre cuidados com os filhos, divisão de tarefas aqui em casa, como eu e meu marido nos organizamos, como nós enxergamos os nossos papéis como pai e mãe e como que as coisas funcionam aqui em casa. Então, para quem é novo aqui no canal, bem-vindos, meu nome é Adriana e eu tenho 2 filhos. A Isabela tem 5 anos e pouco, quase 6 anos, e o Oliver tem 2 anos. E o meu marido nós estamos casados há 10 anos, estamos juntos há quase 13. Mas esse é um assunto que volta e meia eu falo sobre, né, em outros vídeos, ou então no Instagram, no Insta Stories. E eu sinto que sempre rola muita confusão, sempre dá um pouco de polêmica, eu acabo, sem querer, volta e meia eu ofendo alguém. Eu sou uma pessoa muito direta, falo o que tenho que falar e não fico passando mão na cabeça de ninguém. E às vezes eu sou mal interpretada. Então, tava há muito tempo ensaiando para fazer esse vídeo e falar um pouquinho mais como são essas coisas aqui em casa, como que isso funciona e como que a gente divide a responsabilidade pelos filhos no nosso dia a dia. Eu trabalho tempo integral, meu marido também, eu viajo muito a trabalho, meu marido também. Nós moramos nos Estados Unidos hoje em dia, mas nos últimos 13 anos e pouco moramos na Inglaterra, então estávamos sempre mais ou menos longe da família, então a gente depende muito um do outro, né? Assim, uma sintonia dentro de casa para as coisas darem certo, principalmente depois que a Isabela nasceu e agora o Oliver, né? Então, principalmente depois dos filhos. Então, para começar, uma coisa que eu sempre falo é: o dia que eu fui promovida a mãe, ele foi promovido a pai. Eu não nasci sabendo ser mãe, ele não nasceu sabendo ser pai. Então, nós tivemos que aprender tudo zero. Até então, o meu relacionamento com crianças tinha sido muito pouco, o dele zero. Mas, né, é muito diferente. Você, porque eu tenho muitos primos, porque eu cuido dos sobrinhos. Quando você sai do hospital com aquele recém-nascido que é seu, tudo muda, é muito diferente. E nós dois aprendemos exatamente igual. Em nenhum momento existiu uma separação, uma diferença do nosso papel dentro de casa para nossa filha e para o nosso filho, sabe? Nós somos iguais. Eu sou mãe e ele é pai também. Tudo que eu faço, ele faz. Tudo que ele faz, eu faço. Eu, pessoalmente, tenho zero egocentrismo materno. Tipo, eu não tenho a menor necessidade de ser tratada especial, eu tenho a menor necessidade de ser vista como um ser especial só porque eu tive filhos. Não, eu quero exatamente o mesmo tratamento que o meu marido, sabe? Eu não acho que os meus filhos, sabe aquela coisa de post de Facebook de Dia das Mães, porque só mãe sabe, porque mãe é especial, porque amor de mãe. Não, eu quero que os meus filhos sintam que o meu amor de mãe é exatamente igual ao amor de pai que eles recebem do pai deles. Eu não quero que exista para minha filha e para o meu filho essa diferenciação. Aqui em casa, todas as divisões, os papéis são muito igualitários e isso inclui o papel de mãe e o papel de pai e a responsabilidade de mãe e a responsabilidade de pai. E a gente leva isso muito a sério, né? Nós tivemos que aprender tudo do zero, aprendemos juntos, cada um faz do seu jeito, né? Não existe uma regra. Eu acho que parte desse egocentrismo materno que a gente vê muito na mídia e tal, é aceitar que eu faço as coisas do meu jeito e ele faz as coisas dele do jeito dele. Algumas coisas ele faz muito melhor e algumas coisas eu faço muito melhor. Mas isso não quer dizer que eu queira exigir que ele faça tudo igual que eu faço, porque eu sou mãe, eu faço melhor. Não, sabe? Ele é pai, ele tem a mesma responsabilidade, ele tem o mesmo papel dentro de casa, ele faz do jeito dele, do jeito que ele quiser. E eu, assim, converso muito com seguidoras e com leitoras e vejo que muitas mulheres têm dificuldade de delegar, né? De aceitar
que o pai, principalmente essa figura paterna, divida certa responsabilidade, sabe? Que você pode deixar o pai cuidar da criança e daí que a roupa tá descombinada? E daí que o almoço não contém 37 nutrientes e sais minerais? Ele é pai, ele sabe o que é melhor para os filhos, tanto quanto você, que é mãe. Ou deveria, e se não sabe, ele vai aprender. Ao longo dos anos, ao longo dos meses, ele vai aprender. Porque, sabe, se você sempre tomar responsabilidade por tudo que é relacionado aos filhos, você está tirando a possibilidade do seu marido, parceiro, namorado, tico-tico no fubá, de aprender como lidar com aquela criança, como criar aquela criança do jeito dele também. Então você tem que delegar, sabe, certas coisas. Você tem que aceitar que nem tudo vai ser do seu jeito, você tem que aceitar que nem tudo vai ser perfeito na sua visão de perfeito, né? Porque eu tenho a minha visão de uma coisa que está bem feita e ele tem a visão dele de uma coisa bem feita. E tudo bem, sabe? Não tem problema. Então, há um tempo atrás, a gente estava em Londres ainda, batendo um papo no Stories, andando pela rua e tal. Eu dei o exemplo do cabelo da Isabela, né? Minha filha Lourinha tinha pelo menos um cabelo bem cacheado, aquele cabelo bem fininho de criança. E eu dei o exemplo de que eu não conseguia assumir a responsabilidade de sempre ser a pessoa que faz o penteado da Isabela de manhã antes para a escola. Sabe, nessa coisa de que, não, mas né, mãe é que sabe pentear o cabelo de criança. Porque pai não sabe brincar, não sabe pentear, porque mãe praticou quando era criança no cabelo da boneca e pai não sabe. Não, sabe, ele vai aprender. E ele não faz realmente, eu sei fazer trança, sabe, eu sei fazer uma Maria Chiquinha sem nenhum cabelo fora do lugar. E o dele é completamente diferente, sabe? Teve uma vez, a Isabela tinha uns 2 anos e pouco, e eu tava viajando a trabalho, ele ficou sozinho com a Isabela, e quando eu voltei, levei ela pra creche, e a cuidadora dela fez uma piadinha, assim, de que, a gente sabia que você tinha voltado de viagem, porque a Isabela veio penteada pra escola, porque quando é o pai dela que traz, ela tá sempre meio descabelada. Muitas mães poderiam se ofender com isso, né? Porque, meu Deus, minha filha foi descabelada para a escola. Não, sabe? Vários fatores. Eu não quero ter a responsabilidade de só eu sei fazer X, sabe? Eu não posso pegar uma reunião que começa mais cedo no trabalho, eu não posso viajar a trabalho, porque senão quem vai pentear minha filha de manhã? Quem vai levar, né? Porque senão, meu Deus, a cuidadora da escola vai reparar que o pai que penteou porque tá descabelada. Nem aí. Outra. Não quero que a minha filha, principalmente sendo mãe de menina, eu não quero que ela cresça com esse conceito de que menina tem que estar sempre perfeita, sabe? De que os outros vão reparar que o cabelo dela não tá perfeito. O que os outros vão dizer sobre o cabelo dela. Não é o tipo de conceito, não é o tipo de preconceito que eu quero que a minha filha cresça, sabe, com isso desde pequenininha, desde bebezinha. Eu sei que eventualmente, infelizmente, isso potencialmente vai mudar, mídia, ou seja lá o que for, enquanto eu puder proteger ela desse tipo de bombardeio que meninas principalmente recebem, eu tô fazendo a minha parte. E terceiro, sabe, eu quero que ela tenha, e o irmão dela, agora que eu tenho um filho também, tenham esse referencial de que pai penteia o cabelo, vai dar banho, pai troca fralda, pai faz tudo que mãe faz. Não existe diferença. Eu acho que isso é muito importante para meninas e principalmente para meninos. Então, volta e meia eu mostro no Stories o Oliver, que é o meu filho, para quem é novo por aqui, brincando, e teve uma vez que ele tava empurrando uma Barbie, uma boneca, sei lá, no carrinho. Um carrinho de bebê, né, de brinquedo. E eu recebi várias mensagens assim: obrigado por mostrar o seu filho brincando com brinquedos de menina. Ninguém me criticou, sabe, assim, nossa, seu filho está brincando com brinquedo de menina, ou não, nada disso, sabe? Foram assim várias mensagens
encorajadoras, de tipo, sabe, me parabenizando por deixar o meu filho brincar com brinquedo de menina e não ter vergonha de mostrar ele brincando com brinquedos de menina. E eu fiquei assim, tipo, até aquele momento eu ainda não tinha parado pra pensar nisso, de tipo, por que que um carrinho de boneca ou uma panelinha é brinquedo de menina e o trator, que na verdade é da Isabela, o trenzinho, que é da Isabela, é brinquedo de menino? Tipo, porque na cabeça dele, na cabeça do meu filho, do Oliver, que tem 2 anos, o pai dele empurra o carrinho, o pai dele dá banho, o pai dele troca fralda, o pai dele acorda de madrugada para dar mamadeira, o pai dele cozinha, ou a mãe dele monta estante, sabe? A mãe fura parede, troca lâmpada, troca pneu de carro. Não existe brinquedo de menino e brinquedo de menina, porque na vida real deles, eles não veem essa divisão. Então, assim, para mim foi meio que um momento, né, de iluminação, de tipo lâmpada de luz que tipo, né, só existe essa divisão de tipo brinquedo disso, brinquedo daquilo, porque as pessoas, né, não basta deixar o menino brincar com brinquedo de menina, incentivar o menino ou a menina, né, a brincar com brinquedo do gênero oposto. Não, é o exemplo que a gente tem dentro de casa, sabe? O Oliver não tem nem noção se aquele carrinho é dele ou da Isabela. Porque a única coisa que ele sabe é que a gente coloca um bebê no carrinho e alguém, o pai ou a mãe, alguém empurra o bebê no carrinho e leva para passear. Então ele adora passear no carrinho. Ele enquanto bebê, ele como bebê, ele adora passear no carrinho. Ele não tá nem aí quem tá empurrando ele no carrinho. Então, quando ele tá brincando, ele adora levar os bebês, o macaquinho dele que ele dorme todo dia, porque é o bebê dele, ele adora levar o bebê dele pra passear. E às vezes ele fala, bebê fez cocô, ele troca, sabe, finge que tá trocando a fralda do macaco, porque ele vê eu fazendo isso, ele vê o pai dele fazendo isso. Então não existe dentro da nossa casa essa diferença de gênero, sabe? E que é isso que as crianças associam com brinquedo de menino ou brinquedo de menina, sabe? Então, acima de tudo, não basta dar de Natal uma boneca pro seu filho. Não, sabe, o seu filho tem um bom exemplo masculino dentro de casa. Ele tem um exemplo masculino que troca fralda, que acorda de madrugada para dar mamadeira, que leva na escola, que penteia o cabelo da filha, que leva no pediatra, que compra presente para aniversário, sabe, para festa de aniversário do amiguinho. Isso é que é importante. Isso é que é importante pra mim dentro da minha casa. E outra coisa que eu também, tipo, sempre me faz refletir, né? Me faz pensar quando eu falo, tipo, já fiz alguns vídeos sobre divisão de tarefa em casa como um todo, né? De limpeza, lavar roupa, pagar conta, essas coisas, e como eu e meu marido fazemos essa divisão, que também 100% igualitária, cada um é responsável pela sua coisa, quem suja limpa, a gente se reveza quem cozinha, quem vai no supermercado e tal. Então vou deixar esses vídeos linkados no final para quem quiser entender um pouco mais como a gente gerencia esse lado da casa. Mas sempre que eu falo sobre isso, que eu mostro essas coisas, tipo, teve um vlog que apareceu meu marido lavando o banheiro, limpando o banheiro, esfregando a banheira. E muita gente assim, ai, nossa, que sorte, né? Porque a minha sogra, né? Seguidoras, leitoras falando, minha sogra não criou bem o meu marido. Porque a minha sogra não deu esse exemplo. Porque a minha sogra mimou o marido. Gente, a sogra, tipo, né, você tá tentando recusar um conceito de tipo um marido ou um namorado que não faz nada dentro de casa e colocando, né, porque você quer um parceiro igualitário, você quer um parceiro que divida essa responsabilidade com você, mas ao mesmo tempo você tá colocando a culpa só na mulher, que provavelmente foi também uma vítima da situação. Porque se você pensar bem, a sua sogra, né, se a gente pensar de uma pessoa que tipo foi mãe, sei lá, 30, 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos anos atrás, ela provavelmente não teve outra opção.
né? Ela provavelmente não teve opção de trabalhar ao mesmo tempo que cuidava dos filhos, ou se trabalhou é porque de repente não tinha uma figura paterna em casa, sabe? Eu nunca ouvi, o que me deixa com raiva é porque assim, eu nunca ouvi a história seguinte, né? Abre aspas. Nossa, meu sogro fazia tudo. Meu sogro deixava de assistir o futebol domingo de tarde para lavar a louça do almoço da família. Meu sogro estava sempre em dia com as vacinas. Meu sogro ia em todas as festinhas de criança. Nossa, meu sogro fazia uma trança embutida maravilhosa. Nossa, meu sogro trocava a fralda, meu sogro não sei o quê. Porém, nossa, minha sogra estragou meu marido. Minha sogra, mesmo, sabe, com esse exemplo dentro de casa, com essa figura masculina exemplar dentro de casa, a minha sogra estragou meu marido. Não, se alguém tem uma história dessa, por favor, me conte, porque, né, de quem as crianças aprendem por exemplo. Então, se você tem um exemplo de bom pai, de bom marido, de um homem que exerce sua função de pai e de dono de casa igualmente com a mãe, esse é o exemplo que a criança vai levar para a vida. Não é a sogra que estragou, né? Por mais que a sogra queira mimar, que a mãe queira mimar, se a criança, se o menino, se a menina tiverem essa experiência dentro de casa, é isso que eles vão levar para a vida. Eu cresci vendo meu pai lavando louça, sabe? Vendo meu pai arrumando a casa. Então é óbvio que eu nunca aceitaria um namorado, um noivo, um marido que não faz isso, sabe? Que assume que por ser mulher essa é a minha responsabilidade. Óbvio que não, porque não foi o exemplo que eu tive dentro de casa, então óbvio que eu nunca ia aceitar uma coisa dessas. Mas voltando à divisão de tarefas em casa, então vamos falar em termos práticos, né? Como é que é o nosso dia a dia? Aqui em casa todo mundo faz tudo, como eu já falei, da limpeza do banheiro à fralda. Do bebê, todo mundo faz tudo. Então, quando a Isabela e o Oliver nasceram e eu tava amamentando, por exemplo, quando eu acordava de madrugada para amamentar, que obviamente isso é uma coisa que homem não pode fazer, o Aaron acordava junto comigo para arrotar. Então, depois de mamar, era ele que colocava os bebês para arrotar, para poder, sabe, esticar as costas, ir no banheiro. Ele colocava para arrotar, trocava a fralda, ele levantava para pegar água para mim. O que eu precisasse de madrugada enquanto eu estava amamentando, era ele que fazia. Tudo que era de madrugada não relacionado à amamentação, era ele que fazia. A partir do momento que começamos a introduzir fórmula, revezando, sabe? Porque ele realmente, ele tinha que acordar de manhã para trabalhar, mas eu tinha que acordar de manhã para trabalhar durante a licença maternidade para ficar em casa cuidando dos bebês, porque trabalhar em casa cuidando de criança é tão cansativo ou mais, porque já tive ambas experiências, né? Das 2 vezes que eu voltei de licença maternidade, ir pro escritório era férias pra mim, tá? Então não fique com pena do seu marido, porque ele tem que acordar cedo pra ir pro trabalho, pra ir não sei o que, não. O seu trabalho ficando dentro de casa, cuidando de bebê recém-nascido, é muito mais trabalhoso do que ir pro escritório, sabe? Do que ir pro trabalho do seu marido do dia a dia. Então divida as tarefas desde o começo. Pai tem a mesma responsabilidade que mãe. Óbvio que no caso extremo da amamentação, gravidez, são coisas que biologicamente, fisicamente, homens não podem fazer, só as mulheres. Ok. Todo o resto de cuidados, de criação, de educação, de levar na festa, de marcar horário no pediatra, de levar no dentista, de pentear o cabelo, de levar na escola, de escolher a roupa, os dois têm a mesma capacidade. Então aqui em casa é tudo dividido. Então no dia normal, onde nós dois estamos trabalhando em Denver ou quando a gente estava em Londres, né, mas nenhum dos dois viajando, a gente se reveza quem leva na escola. Hoje em dia aqui em Denver isso tá bem mais fácil porque o horário de entrada da Isabela e do Oliver é mais alinhado, né? A Isabela vai pra escola, o Oliver vai pra creche e a gente vai de carro. Então é bem mais fácil, coloca os dois no carro. Quem leva, né? A gente leva a Isabela na escola primeiro,
depois levo o Oliver na creche. Então a gente vai se alternando um dia outro. A gente mantém uma comunicação entre nós dois, obviamente. Olha, amanhã eu tenho uma reunião cedo. Você pode levar eles? Posso. Olha, amanhã eu preciso fazer sei lá o quê. Você pode levar eles? Posso. Mas geralmente é automático. A gente alterna. Ontem eu levei eles na escola. Hoje nem precisei falar nada. O Aaron acordou 10 minutos mais cedo para ele se arrumar antes de acordar a Isabela e o Oliver, para preparar tudo, né? E a gente vai se ajudando. Enquanto um penteia o cabelo de um, o outro prepara o café da manhã, o outro prepara a mochila, o outro assina o negócio lá da mochila da Isabela e não sei o quê, e, né? Tudo assim mais ou menos sincronizado, dividido de manhã. Então hoje eu, enquanto tava penteando o cabelo da Isabela, porque ela queria uma trança e o repertório dele é menor, mas ela queria especificamente uma trança hoje, então o Aaron preparou o almoço da lancheira do Oliver e o lanche que a Isabela tem que levar para a escola, e assinou lá a circular que veio na mochila dela. Eu ajudei ele a colocar os dois no carro, ele levou eles para a escola. Ontem fui eu, então foi o oposto. Enquanto eu estava me arrumando para sair de casa, levar na escola, o Oliver, o Aaron penteou o cabelo da Isabela, fez um rabo de cavalo, darará. Então, né, esse é o nosso dia a dia normal. Porém, nós dois trabalhamos o dia inteiro, né, mesmo dias que eu tô trabalhando em casa, meu marido também trabalha em casa todos os dias. O nosso dia, né, nós estamos em casa, porém, reunião, compromissos, e-mail. Quando eu tô trabalhando em casa, eu fico em casa. Esse é o meu escritório, né, de 8 da manhã até 5 e pouco da tarde, que é o horário que eu tenho que trabalhar, e dependendo do projeto, se eu tenho alguma reunião mais cedo, se eu tenho alguma reunião mais tarde, ele idem. Então, todos os dias de tarde, nós temos uma babá que trabalha meio período só, e ela busca o Oliver depois do almoço na creche, traz ele para casa, ele dorme em casa, mais ou menos umas 3 horas, ela acorda ele, eles vão buscar a Isabela na escola, voltam para casa, deixa a mochila, troca de roupa e tal, e é ela que leva a Isabela e o Oliver para outras atividades, tipo balé, natação, ginástica olímpica e tal, e é exatamente o mesmo esquema que a gente tinha em Londres. A gente também tinha uma babá brasileira em Londres. Ela buscava o Oliver na creche, trazia ele para casa, ele dormia em casa, depois ia buscar a Isabela na escola. Tanto aqui nos Estados Unidos quanto em Londres, escola a partir do kindergarten, né? A partir do CA, não sei qual é o equivalente hoje em dia no Brasil, mas é o ano antes da primeira série. As crianças ficam na escola de 8 da manhã até as 3:30 da tarde. Então, mesmo horário nos dois países, mesma rotina dos dois países. Nós optamos, tanto lá quanto aqui, por uma babá brasileira pela questão da língua, pela questão do bilinguismo, porque é uma ajuda. Como eu sou a única pessoa que fala português com eles no dia a dia, era só para ter ajuda de uma outra pessoa falando português. Então, deu super certo em Londres, está dando super certo aqui também. Mas a principal pergunta que eu recebo é sobre minhas viagens a trabalho. Meu marido não recebe essas perguntas, né? Porque esse tipo de questionamento só é feito para a mãe que viaja e fica longe dos filhos, só para a mulher. E por isso que eu fico meio assim de tipo, enquanto esse tipo de pergunta só for feito para a mulher, é porque existe uma desigualdade. Mas ok, vou responder calmamente, fofa e meiga. Com quem ficam seus filhos quando você está viajando a trabalho? Ficam com meu marido, ficam com o pai deles. Então, nós dois somos muito organizados em vários aspectos da vida, principalmente o trabalho. Então, hoje eu tive que marcar uma viagem para a semana que vem. Ao mesmo tempo que eu estou planejando e confirmando que sim, eu vou poder ir nessa reunião X do projeto não sei o que em Los Angeles, eu tô mandando uma mensagem para ele falando, olha, tô sendo convidada para uma reunião no dia X no lugar tal, né? Só para você saber, ok. No momento que eu marco a minha passagem, eu já mando um convite para a agenda dele, pessoal e do trabalho, para ele saber, a Adriana está viajando nesse dia. E eu sei que eu posso aceitar aquela reunião, porque quando ele está viajando, quando ele vai viajar,
ele faz a mesma coisa. Então eu olho aqui no meu laptop, olho no meu Outlook, olho na minha agenda, já sei que no dia X o Aaron vai estar viajando porque ele tem uma reunião no lugar tal. Então eu já sei que se alguma coisa aparecer naquele dia, eu não posso aceitar. Ou se for alguma coisa fora do meu controle, que, né, eu simplesmente não posso recusar uma reunião, ou se é um projeto que eu preciso trabalhar muito, né, tipo, umas semanas atrás eu passei, acho que 2 ou 3 meses indo toda semana pra Califórnia, de segunda a quinta, toda semana pra Califórnia, eu não tinha como dizer não, e durante esse período ele também não tinha como dizer não, não podia viajar, não podia na reunião X só porque eu tava viajando. Então, hoje em dia nós temos a facilidade de que a minha sogra mora aqui no Colorado também mora em Denver, então temos a facilidade de, se eu estiver viajando, meu marido precisar viajar, ou se ele estiver viajando e eu precisar viajar de maneira que não tem alternativa para nenhum dos dois, então agora, nos últimos 6 meses, nós temos a opção da minha sogra, ela vem pra cá, né, a babá tá aqui, leva na natação, na ginástica olímpica, não sei o que, nananana. Minha sogra chega aqui em casa tipo umas 7 e pouco, dá jantar, coloca as crianças pra dormir e fica em casa com eles até, né, leva na escola no dia seguinte e no dia seguinte tudo no mesma rotina, a babá pega na creche, traz para casa, pega na escola, leva nas atividades, traz de volta para casa. Então é assim que a gente se organiza. Nós tentamos minimizar o máximo possível. Por sorte, tanto eu quanto o Aaron temos profissões relativamente flexíveis. É muito raro eu não poder remarcar alguma reunião ou não poder dizer não para alguma coisa, se eu souber que ele tem um compromisso. Eu acho que isso também é um reflexo de uma sociedade consideravelmente menos machista, como é a inglesa, e agora que eu estou vendo que é americana, e às vezes eu simplesmente falo que, olha, infelizmente esse dia eu não vou poder participar da reunião em pessoa, vou ter que participar por telefone, porque o meu marido está viajando e eu não posso ir para Boston, eu não posso ir para Califórnia, eu não posso ir para o Texas. E as pessoas entendem. Assim como eu já tive colegas, tipo, no meu projeto na Califórnia, eu tive o meu peer, né, o outro gerente do projeto que era do mesmo nível que eu, era um homem, e ele tinha uma filha de 2 anos, e no meio do projeto, enfim, ele teve complicações na família, a família da mulher dele é da Costa Leste, na região de Nova York, e a mulher dele teve que viajar, não sei o quê, e ele falou, olha, eu não vou poder ir pra Califórnia essa semana, porque minha mulher precisa viajar. Ok, perfeitamente compreensível, porque ele tem uma filha de 2 anos, ele precisava ficar em casa, sabe? Ele não podia viajar naquela semana, porque ele é pai e ele tem a mesma responsabilidade que uma mãe. Então, quando eu não posso viajar porque meu marido está viajando, então eu tenho que ficar em casa cuidando dos meus filhos, assim como, né, o meu colega, homem, pai de uma menina de 2 anos, também não pôde viajar algumas vezes porque a mulher dele tinha compromissos e, portanto, ele tinha que estar em casa, assumir compromissos, né, de pai e combinar com os compromissos de profissional. Então, isso aqui é muito aceitável, na Inglaterra era também, e se Deus quiser, eu acho que o mundo, né, vai caminhar nessa direção e as pessoas vão entender cada vez mais que pai e mãe têm a mesma responsabilidade e que pais têm o mesmo direito de participar da vida dos filhos do que as mães, e que as empresas têm que entender que pais e mães também têm a mesma responsabilidade, né? Homens e mulheres têm a mesma responsabilidade dentro do escritório como em casa, e então políticas de empresa, de flexibilidade de trabalho, de licença paternidade, de licença maternidade, tem que ser igualitário para os dois também. Não adianta só dar uma licença maternidade maravilhosa para a mãe e ignorar a presença do pai, porque você está minando a possibilidade daquele pai ser presente, ser participativo na vida dos filhos desde o começo. Então, pouco a pouco a sociedade está chegando lá, mas, né, longo caminho, mas enfim, papo por outro dia. Mas, né, essa é a pergunta e resposta calma e fofa, sem sarcasmo, sem ironia. Quando eu estou viajando a trabalho, meus filhos ficam com meu marido. Quando meu marido viaja a trabalho, eles ficam comigo. Olha só, nossa. Aaron, você vai viajar essa semana? Nossa, que coisa, né? Com quem que ficaram seus filhos?
Um dia, né? Quem sabe a sociedade chegar lá. Mas não, ninguém pergunta pra ele com quem ficam os filhos dele quando ele vai numa reunião. Mas, enfim, ficam comigo, né? Se alguém ficou na dúvida, quando meu marido viaja, os filhos ficam comigo. Bom, mas eu acho que essa era a mensagem como um todo, né? Essa coisa de divisão de tarefas é tudo muito, tipo, ele tem a mesma capacidade de dar banho que eu tenho, ele tem a mesma capacidade de trocar fralda que eu tenho, e sabe, o conceito dele de uma coisa bem feita, uma coisa perfeita é diferente da minha. E ok, sabe? Paciência. O importante é que é dividido, tudo que eu faço, ele faz, eu faço do meu jeito, ele faz do jeito dele. Ele, quando é o meu dia de levar as crianças na escola, ele fica super nervoso porque ele acha que eu sou muito lerda, que eu faço tudo com muita calma e que chego sempre na escola, que eu sempre levo a Isabela assim, na trave. Nunca chegou atrasada, mas é sempre na trave. Ele fica afobadíssimo porque ele gosta de chegar lá super cedo e ter todo o tempo do mundo de falar com os outros pais e mães, de falar com a professora. E eu faço isso tudo depois que a Isabela entra pra escola, sabe? Depois que ela entra, que eu falo com as outras mães, com os outros pais, sabe? Converso com a professora quando eu vou buscar ela depois, faço alguma coisa de voluntariado na escola, não preciso chegar lá 10 minutos mais cedo. Então, isso é uma coisa que pro meu marido incomoda muito ele, porque na visão dele, ele faz muito melhor do que eu. Mas também não significa que ele, porque ele faz melhor do que eu, que ele tenha que assumir a responsabilidade de todos os dias e que eu simplesmente fique em casa, dormindo até mais tarde e que não precise levar os meus próprios filhos na escola. Não, óbvio que não. Sabe, responsabilidade igual, divisão igual. Eu levo e ele fica nervoso que eu tô saindo em casa em cima da hora, e quando ele leva. Paciência. Então, eu acho que o moral da história sabe, você tem que pensar, eu tô falando agora para as seguidoras que são mães também, que são geralmente as mulheres que me fazem esse tipo de pergunta, não os seguidores homens. Então, você tem que aceitar, sabe, sair um pouco desse egocentrismo de que você tem que ser uma mãe perfeita, de que os filhos têm que estar perfeitos, impecáveis o tempo inteiro, logo você tem que assumir essa responsabilidade. Não, a responsabilidade dos filhos não é só sua, é do pai deles também, independente se seu marido mora na mesma casa, se é ex-marido, se é ex-namorado. Quando estão com o pai, a responsabilidade é dele. Se moram todos juntos na mesma casa, a responsabilidade é dos dois. Sabe, às vezes me perguntam, faz um vídeo, fala como você se organiza quando você viaja para deixar as crianças com seu marido. Eu não organizo nada. Eu faço minha mala e saio, porque ele é pai. Ele sabe organizar. E se não sabe, ele vai aprender. Tipo, ele, quando eu não estou em casa, ele organiza a rotina deles, ele faz a comida deles, ele penteia o cabelo deles, separa a roupa deles do jeito que ele quer, porque ele é pai. Assim como eu não admitiria ele metendo bedelho em como eu arrumo, como eu educo, como eu dou banho dos meus filhos, eu não faço a mesma coisa com os filhos dele. Tcharam! Também são os filhos dos dois. Teve um tempo atrás que uma seguidora me tagou, né, num post no Instagram de um perfil de um pai, né, nossa, meu Deus, um pai falando, né, um homem falando de paternidade, nossa, que legal. E, inclusive, eu acho que ele era pediatra, tal, e ele falando assim, porque a mulher dele, 2 filhas, a mulher dele teve que viajar e deixou uma cartinha, tudo organizado, seu horário que a fulana acorda, o horário que a fulaninha acorda, né, a fulana e a cicrana, quanto preparar na mamadeira, que horas troca a fralda, se emergência aqui está o nome do não sei o que, se precisar. E eu assim, gente, 2 crianças grandes, tá? Não eram recém-nascidos, não. Vou chutar, sei lá, 4 e 2 anos, uma coisa assim. E o pai que precisa que a mãe anote quantas colheradas de fórmula vai dentro da mamadeira para preparar a mamadeira da filha, que já existe na vida dele há 2 anos. Gente, esse pai tá fazendo o quê?
Que pai é esse que não sabe preparar uma mamadeira, que não sabe o horário que a própria filha precisa tirar uma soneca de tarde, sabe? Que não sabe qual é o telefone do pediatra das próprias filhas. Tipo, eu fiquei assim, e todo mundo batendo palma, né? Nossa, que paizão, meu Deus, você deixou sua mulher viajar e você tá cuidando. Nossa, mas quem tá ajudando? Tem uma avó ajudando? Tem uma babá ajudando? Meu Deus, paizão. Paizão, cuidando sozinho das filhas. E eu olhei para aquilo e fiquei assim, gente, nos últimos, sei lá, 4 anos que esse homem é pai de uma criança, ele fez o quê da vida, sabe? Como assim? Ele não sabe preparar uma madeira, ele não sabe trocar fralda, não sabe que horas é a soneca, não sabe que horas é a escola. Tipo, isso é muito errado, gente. Não, sabe, não pensem que a mulher, que a mãe é que tem que assumir toda essa responsabilidade. Pai não é coadjuvante, sabe? Garantam que seus filhos, meninos, meninas, estão tendo um bom exemplo dentro de casa de um homem, de um pai participativo, que penteia o cabelo, uma chuquinha aqui, outra aqui, paciência. Penteia o cabelo da criança, sabe? Arruma a roupa do menino, leva no pediatra. As crianças precisam desse exemplo dentro de casa e você, como mãe, como mulher, você precisa dessa folga. Porque hoje de manhã, enquanto eu não estava levando as crianças na escola, sabe, eu fui tomar banho com calma, eu fui malhar, eu, sabe, fiquei no Instagram assistindo stories dos outros. Eu tive um tempo para mim antes de começar a trabalhar. Então isso é muito importante também, porque eu sou mãe, mas eu não deixei de ser quem eu sou, eu não deixei de ser uma pessoa, uma ser humana, uma mulher que tem preguiça de vez em quando, que tem vontade de fazer outras coisas de vez em quando, mas a única maneira que eu consigo fazer essas coisas é porque existe uma divisão igualitária dentro de casa. Mas então é isso, mais um vídeo super longo para o canal. Se você assistiu até o final, parabéns, muito bem. Mas então é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Como sempre, vamos continuar o bate-papo nos comentários. Vocês sempre têm uns insights muito bons e é sempre bom trocar umas ideias. E é isso. Então, até o próximo vídeo. Tchau!